Iniciando o nosso curso, portanto, nós vamos fazer uma revisão de matemática básica e já vamos dizendo para os amigos como que vai funcionar o nosso curso. Vamos começar do zero. Tá? Não importa se faz 20 anos que você não estuda, se gosta ou não gosta da matemática. Né? Quem é que faz tempo que não estuda? Quem é que faz tempo que não estuda? Vejam só, eu perguntei quem é que faz tempo que não estuda. É diferente de eu perguntar quem é que faz tempo que não estuda matemática, que é a segunda pergunta. Então aqui já vem a primeira dica para você. Uma coisa é quem é que faz tempo que não estuda. A outra coisa é quem é que faz tempo que não estuda matemática. Aí vocês já verifiquem em casa se acertaram a resposta ou não. Bom, quem faz tempo que não estuda matemática ou que odeia a matemática, então nós estamos aqui para pisoteá-la, humilhá-la e triturá-la. Nós vamos humilhar a matemática. Agora, o que eu preciso para isso? Eu preciso que vocês saibam pelo menos a tabuada. 7 vezes 8. Essa sua é mais complicada, 7 vezes 8, 8 vezes 9, 6 vezes 9, vocês terão 15 dias para aprender. Tá? Mas a tabuada vai ter que ser com vocês. Tá? Quando eu digo que nós vamos começar do zero, tá? Significa, sim, desde as 4 operações nós vamos começar. Mas tem uma coisa que eu não consigo fazer para vocês, é a tabuada. O tripé, tá? Os 3 pontos que vão apoiar o nosso curso, pelo menos naquela parte estrutural, são tabuada, as 4 operações, e eu preciso que vocês pelo menos saibam isolar o incógnito. Claro, isso sem falar no português, porque tudo começa pelo enunciado. Né? Se a gente não consegue ler o enunciado, não adianta. Lembro também que, independente do edital, muitas vezes o edital não cita ponto a ponto todos os itens. Digamos assim, se o concurso de nível médio é tácito que você tem que saber o conteúdo do nível fundamental. Não precisa dizer sistemas de equação, Bhaskara. Então, praticamente, a parte do ensino fundamental é algo tácito em todos os editais. E por isso que, mesmo que às vezes não apareça explicitamente no edital, eu falo. Por quê? Porque é um pré-requisito para poder desenvolver o resto dos assuntos. Então, tudo bem. 3 pontos. Tabuada, fica com vocês. As 4 operações já estou revisando. E saber isolar incógnita é um ponto que a gente vai revisar também daqui. Como tudo o resto que eu já falei do ensino fundamental. Será revisado neste curso, aproveitando que é a base da matemática. Outra característica do nosso curso é a interpretação de enunciados através do nosso sistema matematiquês. Se você não conhece, ficará conhecendo. Então vejam só, como é que nós vamos estudar o nosso curso? É um estudo dirigido. Tá? Você não pode assistir o curso como se fosse um telejornal. Fica lá e não anota nada. Não, tu tem que estar num ambiente de estudos onde tu escolhesse, certo? Com caderno, caneta, já traz água, tudo para não precisar se levantar, porque a concentração é fundamental. Desliga celular, desliga tudo, certo? Porque também outra coisa importante para quem faz um concurso é aguentar várias horas sentado e a concentração. Então, isso tudo eu vou treinar com vocês. Praticamente é um estudo dirigido onde eu vou dizer o que vocês devem fazer. Agora, por exemplo, eu quero que vocês peguem caneta, papel e temos o nosso material didático. Se você não imprimiu ainda, imprima. Para esta aula aqui, até eu vou passar a continha e tu pode escrever no teu caderno. Mas tem que ter caderno, porque tu vai fazer anotações, tu vai fazer observações. Vai anotar muitas dicas que nós vamos dar também. De preferência, então, vocês têm que já estar com a apostila. Não tem ainda, tem tempo de imprimir? Pausa o vídeo, vai lá, imprime e volta. Não tem, pega o caderno. E aí você vai estar comigo, como se eu estivesse ao teu lado, onde eu vou estar te explicando a maneira de estudar.
né, para que tu pause o vídeo, faça anotações, e com isso fica muito mais agradável o teu estudo e tu não fica cansado. Senão, se tu fica só olhando para o vídeo, além de não aguentar, em 15 minutos já tem experiências científicas que o cérebro não vai aguentar mais do que 15 minutos. Desse jeito que eu estou falando, tu pode ficar 4, 5 horas estudando matemática e não cansarás. Tá? Vamos começar do zero com as 4 operações. Repito, tá com a caneta aí? Muito bem. Papel, apostila. Tem isso já na primeira página, né, desse capítulo. Nós temos o espaço com essas continhas, tá, onde vocês poderão fazer. Pode usar a calculadora na prova? Não? Bom, aqui, tá, agora também é proibidíssimo usar calculadora. Por quê? Porque eu vou justamente revisar as ferramentas matemáticas que são as 4 operações. Então é proibidíssimo usar calculadora. Depois que vocês, que eu fizer essa provocação para ver se tu sabe, isso aqui não é nada mais do que obrigação, entendeu? Tem gente que diz assim, então se vão ensinar continha, eu já vou passar para a aula 2. Calma, não passa para a aula 2, porque aqui às vezes, como é que eu vou dizer? Tu pode ser matemático, engenheiro, administrador, mas o uso diário da calculadora pode ter enferrujado alguns neurônios. Então é isso que nós temos que verificar. Por favor, não pule esta aula. Primeiro tente fazer o que nós vamos propor aqui. Certo? Então, tu vai fazer no papel. Não pode fazer de cabeça, não pode usar calculadora, não pode usar celular, não pode nada. Por quê? Porque nós vamos fazer um teste para ver como é que está, fazer uma checagem do funcionamento do teu cérebro. Tá? Não vale rir de mim, não estou no curso errado, eu sei que vocês são pessoas bem preparadas, mas nós vamos fazer algumas continhas ridículas, que às vezes o pessoal diz assim, mas o que eu vim aqui, paguei para assistir esse curso. Então assim, ó, irmãos, primeiro, não pulem de aula. Segundo, eu vou fazer umas continhas para apresentar aqui, não pode rir de mim e não pode fazer na calculadora nem em outro lugar. Tem que ser no papel, que inclusive eu vou olhar a letra. Tá? Me mande a foto que eu vou olhar como é que está a letra de vocês. Tá, clareza? Vamos iniciar o curso revisando as 4 operações. Tá? E a primeira continha que eu tenho é essa que vocês também têm no material. 1.296 dividido por 64. Vocês vão tentar fazer. Claro, aqui, como eu estou fazendo uma filmagem exclusivamente para você que estuda via internet, que estuda na sua casa, então eu vou dar um tempinho, que é o que vocês vão pausar o vídeo e tentar fazer a continha. É importante que façam isso. Não adianta ficar assistindo a minha aula. Só que eu vou continuar, eu vou dar 5 segundos aqui, sigo filmando. Supondo que vocês tenham tentado fazer essa continha. Começa a fazer a continha. Aos alunos que pausaram o vídeo, muito obrigado. Aos que não pausaram, já primeiro puxão de orelha. E os que tentaram fazer essa continha, eu tenho um sistema aqui em que eu consigo, tem muitos pessoal que estão conectados conosco, que eu consigo ver o que eles estão escrevendo aí. Então é o seguinte, teve gente que escreveu 2.205, tem uns que fazem os resultados 21, 14, os negócios meio bem particulares mesmo, que eles não podem ser que nem os outros. Depois tem outros que fazem assim 22, 202, tudo isso é o pessoal que tentou fazer. Alguém pode ter tentado 20 alguma coisa, mas a grande maioria marcou 2,25. Tá? Então, a grande maioria concordou em 2,25. Isso é muito bom, porque pelo menos não foi só um que errou, por exemplo, entendeu? Não, fica sabendo que quem marcou 2,25 foi eu que errei e todos os outros erraram. Bastante gente errou comigo, viu, mãe? Tá. Mas eu achei diferente. Bom, melhor ainda. Né? Isso prova que a turma tem personalidade, cada um tem a sua opinião. Bom, atenção. Antes de continuar, fazer uma perguntinha a mais. Né? Quanto é que é 6 dividido por 3? Veja o nível do nosso curso. Mas tudo bem, nós temos que começar do zero. Muito bem, toda a turma respondeu junto. Né? Deu 2. Então, 2 vezes 3 dá 6. Muito bem. Aproveito para recordar alguns elementos da multiplicação. Este aqui é o dividendo. Dividendo.
Este é o divisor. Nós estamos num curso de matemática básica. Este é o quociente. E aqui, evidentemente, poderá haver resto. Perdão. O que significa o quociente? O 2 significa quantas vezes o divisor cabe no dividendo. Então aqui dá 2 porque o 3 cabe 2 vezes no 6. Quanto é que é 10 vezes 64? 10 vezes 64? 640. E não chegou nem na metade. Pode esta resposta aqui ser 2, alguma coisa, irmãos? Então, primeira lição do nosso curso. Eu disse assim, não pode fazer de cabeça. Não pode usar calculadora. Pois agora, como que eu retiro o que eu disse? A primeira lição na hora da prova é que vocês terão que criticar a resposta para ver se ela tem um mínimo de lógica. E poderia essa resposta ser 2, alguma coisa? Pode o 64 só caber 2 vezes no 1296? Então aí, quando vocês tiverem esse olhar de longe, nem que tu erre na hora da prova, tu vai ter condições de criticar o teu próprio resultado e dizer, errei, eu vou ver onde é que eu errei. Entende? Então não tem como o 64 caber 2 vezes. 10, 64, 640, então a resposta provavelmente seja algo em torno de 20 ou de 22. Aí já estaria com um pouco mais de chance. Mas não pode ser 200, não pode ser 2,25, nem 2,205, nada disso aí. Então vamos ver onde foi que eu errei, né? Como é que se faz a continha de dividir? E aí o pessoal que errou, e é outra coisa, viu, pessoal? Não interessa, repito, se tu é engenheiro, economista, administrador, porque tu tem o problema da calculadora. Então, eu justamente pego um ponto que frequentemente o aluno erra. Ah, mas eu acertei! Não fizesse mais do que obrigação. Parabéns para ti, mas vamos agora atender ao público que errou. Então, vou apagar um pouquinho aqui e vamos fazer a continha. Bom, tem alunos aí, pelo que os dados que nos chegaram, que nem conseguiu começar a conta. Tá? Ele não sabe nem começar. Então vamos lembrar. Tu não pega o número inteiro. Tu primeiro chega para o 1 e diz assim, 1, tu te anima a brigar com 64? Não, porque eu sou pequenininho. Tá, tudo bem. Tá. 12, tu te anima a brigar com 64? Ah, ele é maior que eu. Me anima, ele é maior que eu. Não, então se ele é maior que tu, então nem vem. 129, tu te anima a brigar com 64? Me animo. Tá. Então, quando eu pego o primeiro número, que é maior que o dividendo, aí é que começa a conta. Não vou pegar todos, vou pegar exatamente o primeiro que deu para ser maior que ele. E aí vem a pergunta, quantas vezes 64 cabe no 129? Quantas vezes? Aí, muito bem, todo mundo concordou que é 2, 2 vezes 64, 128. Atenção! A professora dizia nessa hora, faz uma conta de menos. Essa conta de menos eu vou fazer com a caneta preta. E vou usar caneta vermelha ou azul para um outro procedimento. Então, atenção. Aqui eu vou fazer uma conta de menos, e por mais que a professora muitas vezes fazia isso de cabeça, eu vou fazer passo a passo para que o cérebro possa identificar todas as operações. Então, aqui vai sobrar 1. Depois da conta de menos, preste bem atenção, depois da conta de menos, eu tenho o direito e o dever de baixar um número, e apenas um número. Tá? Eu tenho o direito, mas o dever também de baixar um número. E por isso eu pergunto, posso baixar alguma coisa? Claro que com todo respeito, naturalmente, né? Mas eu estou vendo que eu posso baixar o 6. Então, atenção. Quando eu tenho que baixar, e aí se eu baixo, o número que eu baixo eu vou escrever em vermelho. Não sei se pega bem a nossa produção, eu acho que pega o vermelho. Não vai vírgula. Se eu tenho um número original aqui para baixar, não vai vírgula. Só se coloca a vírgula quando não tendo que baixar, baixa-se um zero extraterrestre, que a professora diz que pode trazer, que aquele zero vem não se sabe de onde, né? Aí é que você coloca a vírgula. Mas atenção, assim, ó, se baixa um número que já estava aqui no dividendo, não vai vírgula. Então, tu baixou 16, mas tu não vai colocar vírgula. Só que esse número é vermelhinho. Por quê?
Porque quando tu baixar o vermelhinho aqui, vai ter que ter um vermelhinho lá. Porque é um número K e um número lá. Número K e número lá. Então vejam só, fiz a conta de menos em preto. Os números que eu baixar, depois da conta de menos, eu tenho o direito e o dever de baixar um número. Para vocês entenderem no começo, esse número que eu baixar, eu vou fazer ou em vermelho ou em azul. Para vocês perceberem que ele não faz parte da conta de menos, e sim que eu já baixei. Aí, se eu baixei em vermelhinho aqui, tem que ter o vermelhinho lá. Perdão. E o vermelhinho lá indica quantas vezes o 64, que é o divisor, cabe no que ficou aqui. Mas eu só posso fazer essa pergunta depois que eu baixei a minha baixadinha. Você já deu a sua baixadinha hoje? Já? Ah, tá. Então eu posso fazer a pergunta. Enquanto eu não baixar um número, e eu percebo que eu baixei porque o número está coloridinho, pelo menos aqui na nossa explicação, então quando baixou o número vermelhinho, então eu posso fazer a pergunta de quantas vezes o 64 cabe lá. É como assim, ó, depois que fechou as portas do avião, recém que pode decolar. Então aqui, ó, vi que baixou um número, vou fazer a pergunta. Quantas vezes 64 cabe no 16? Estou fazendo para vocês. Quantas vezes 64 cabe no 16? Nenhuma vez. E isso, quando não é nenhuma, a gente faz 0 vezes. Então 0 vezes 64 dá 0. Faz a conta de menos em preto. Depois da conta de menos, eu tenho o direito e o dever de baixar um número. Ah, mas não tenho que baixar, não terminou. Aí, se não tem mais o que baixar, aí é que veio um zero extraterrestre. Quando abre as comportas do céu lá, que cai esse zero extraterrestre, é que você coloca a vírgula. E vírgula é número? Não. Então, se vírgula não é número, eu tenho um azulzinho, um número azul aqui e terei um número azul lá. Porque o processo, sempre que eu baixar alguma coisa aqui, tem que ter o companheiro do outro lado. Tá? Número K, número lá. Número K, número lá. Certo? Atenção, atenção. Quando não tenho que baixar, eu baixo zero extraterrestre. Nessa hora que vai vírgula. Aquela hora que eu tinha o 6 para baixar, não foi vírgula. Só se coloca vírgula quando não tendo que baixar, baixa-se um zero extraterrestre. Aí é que você coloca vírgula. Só que vírgula não é número. Então, eu agora vou ter que fazer o companheiro do lá. Que eu faço, eu só coloco o número aqui quando eu posso fazer a pergunta quantas vezes o 64 cabe no que ficou lá. E eu só faço a pergunta se eu vejo que já tem um coloridinho aqui. Porque se está só o número preto, não está maduro ainda. Eu tenho que fazer a baixadinha do dia. Se não chegou o colorido, porque eu não baixei. Tá? Ah, mas hoje eu não estou afim de baixar. Terás que baixar. Vamos baixar de novo hoje? Não, agora só amanhã. Né? Então aqui é essa a regra. É uma vez ao dia. Bom, estou com o número colorido, posso fazer a pergunta. Quantas vezes 64 cabe no 160? E aí vocês vão responder que cabe 2 vezes. Bom, claro, aí, dependendo de como é que você for alfabetizado, poderá ter até dificuldade de saber essa vez quantas vezes cabe, porque isso aí um pouquinho depende da tabuada também. E depende de como é que foi construído o teu pensamento matemático. Mas aí, se alguém tem dificuldades maiores do que a média, entra em contato conosco que a gente faz algumas orientações adicionais. Vejam só, 2 vezes 64, 128. Conta de menos, 32. Depois que tu baixou a primeira vez, qual é o problema de seguir baixando? Mas é uma vez ao dia. Portanto, aqui, ó, se nesse momento chegasse um retardado aqui, retardado, mas não estou dizendo que é mental, ele saberia que está faltando o número, porque não tem o colorido, ó. E o colorido não, para que eu vou baixar. Então, assim, ó, depois que tu baixou a primeira vez, não tem problema de seguir baixando, mas é uma vez ao dia, ó. Então, vermelhinho aqui, vermelhinho lá. E lá, atenção, eu não estou dizendo que é 0 aqui, 0 lá, hein? Não vai adiantar nada eu vou falar isso, mas vou falar de novo. Não é 0 aqui, 0 lá. É 0 aqui, e lá nós vamos ver quanto é. E quanto é? Quantas vezes? Quantas vezes esse aqui cabe no que ficou aqui. Quantas vezes 64 cabe no 320? Muito bem. Olha, a turma já está acertando todas. Então vai dar 5 vezes 64, 320, resto 0.
Isto é incrível. Agora sim, tu pode pegar a tua calculadora, verificar se está certa a nossa conta. Tá, mas isso aqui, essa conta não valeu. Não valeu pelo seguinte. Vocês pagaram um curso, pagaram caro, e em vez de eu ensinar, sair perguntando. Então não valeu. Então nós vamos combinar que essa continha aqui, tu nem conta lá em casa, né? Não conta para ninguém que se tu errou. Se tu acertou, não foi nada que mais de obrigação. Se tu erraste, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra continha, para aí sim que é a que vai valer. Até depois tu chega e diz assim, não, a primeira que deram lá eu já fui acertando. Como é que está indo no curso? Não, estou indo bem. Então eu vou fazer uma conta onde nós vamos tentar colocar em prática já essas informações que estavam esquecidas lá, vocês nem se lembravam muito, né? Posso fazer, já está aí no livro, tá? A segunda continha é 4.812 dividido por 240. Agora sim, eu gostaria que vocês realmente, vocês acertassem. Mais uma vez, vocês vão pausar o vídeo, vão fazer a continha, e já vai aparecer eu. Claro que aqui o vídeo vai seguir. Ele só vai pausar se tu pausa. E aí vai aparecer eu já resolvendo a continha, certo? Vai lá, enquanto toma um gole d'água. Vamos verificar se a turma humilhou a questão. Aplicando a revisãozinha básica que a gente fez há pouco. Começa com 4? Não, porque é pequenininho. Começa com 48? Não. Posso começar com 481? Sim. E aí tu faz a pergunta. Quantas vezes os 240 cabe no 481? Muito bem. 2. Fica 480. Sobra 1. Depois da conta de menos, tu tem o direito e o dever de baixar o número. Tenho que baixar? Tem. Então, se eu tenho que baixar, não vai vírgula. Se eu tenho que baixar, não vai vírgula. Então, aqui eu não vou botar vírgula. Mas o que eu vou botar? O vermelhinho, companheiro desse aqui. E aí eu pergunto, quantas vezes esse cabe aqui? Nenhuma. Por isso que é o 0. 0 vezes 240 dá 0. Sobra 12. Depois da conta de menos, eu tenho que baixar alguma coisa. E aí, como não tenho que baixar, eu baixo o 0 extraterrestre. Aí é que você coloca a vírgula. Só que como vírgula não é número, eu coloco aqui também. Então fica. Quantas vezes 240 cabe aqui? Nenhuma. 0 de novo, 0 de novo. 0 de novo. Só que tem gente que colocou 20,5. É ou não é? Tem gente que colocou 20,5. Por quê? Porque ele já, é aquele tipo de aluno que antes que falte, ele já providencia. Por exemplo, ele já na sexta, ele já compra as coisas para sábado e domingo, não está indo no mercado. Lá na repartição, lá onde ele vai trabalhar, quando o diretor pediu uma coisa, ele está aqui, eu já sabia que o senhor ia pedir. A gente, veja só, por alguma razão, estou falando para aqueles que colocaram 20,5. Para ser 20,5, eu teria que ter 2 zeros aqui, ou da mesma cor ou de cores diferentes. E eu só posso baixar 1. Então, o que está acontecendo aí? Aquela turma que marcou 20,5, isso aí se chama piloto automático. Sabe por quê? Porque essas 4 operações a gente aprendeu no tempo do primário lá, que a gente nem sabe como é que a professora nos ensinou. Então, nós fazemos essas continhas, mas de forma automática. E o que nós temos que fazer agora, que vamos fazer um concurso para conseguir um emprego, para sustentar a família? Temos que tomar as rédeas do nosso cérebro. E para tomar as rédeas do nosso cérebro, um dos pontos é isso que eu estou fazendo com vocês. É mostrando, logicamente, que é impossível que seja outro número a não ser o 0. Porque se aqui é 0, ficou 120 e não cabe nenhuma vez. E aí, muitos também não vão querer usar cor. E aí, inclusive, o seguinte, além de tudo que eu já recomendei, nós vamos, inclusive, vai chegar agora um e-mail para vocês, dando o material que nós vamos usar no curso, que é lápis de cor, tesourinha, cartolina, tudo isso aí, né? E nós vamos conseguir fazer com que vocês entrem, se encaixem nesse negócio, tá? Vai chegar tudo. Então, assim, ó, pessoal, acreditem, por favor, que as continhas, tá? Que as continhas que a gente tem, se você tem dificuldade, evidentemente, estou falando para os que erraram,
Usando cores ajuda muito. Muita gente quer dizer, Zé, eu errei, eu vou no caderno, está tudo preto e branco, mas vem cá, usa os recursos, confia na gente, por favor. Então, assim, não tem outra, isso aqui dá 0. 0 vezes 240 dá 0, sobra 120. E, de novo, como está em preto, mesmo que chegasse alguém agora, ele sabe que está faltando a baixadinha do dia. Mas o número já é grande. Não é por ser grande ou ser pequeno. É que depois da conta de menos eu tenho que baixar um número. E aí, lá tem zeros à vontade. 0 aqui e lá não é 0. Lá tem que ver quanto é que é. Quantas vezes 240 cabe no 1200? 5. Então, 5 vezes 240 dá 1.200, resto 0. Claro, não é obrigado a dar resto 0, mas eu estou fazendo que dê certinho para que fique mais legal, mas não é obrigado, evidentemente. Bom, com essas informações, você já, teoricamente, não precisaria dizer mais nada. Mas, por alguma razão, lá no fundo do cérebro de vocês, além desse piloto automático que eu já mencionei, de repente eu volto a insistir, tem outras vozes. Às vezes tem a voz da professora primária de vocês. E professora primária é que nem mãe. Tá? Mãe, tu tem 60 anos e está obedecendo. E a professora primária a gente obedece. Então eu gostaria que a partir de agora vocês seguissem essas recomendações que eu falei. Mas, e seguindo, vocês não errariam. Mas por alguma razão, tem gente que em vez de seguir o que eu estou falando, obedece à professora primária. Refiro-me à próxima questão que está ali, que é 7.209 dividido por 360, que aí vocês vão pausar o vídeo, vão tentar fazer, e no próximo bloco eu estarei aqui para corrigir para vocês. Espero que ninguém erre, mas para isso vocês têm que fazer os passos conforme eu expliquei. Não pode seguir aquela voz lá no interior do cérebro que é da professorinha primária. Vamos ver quem é ela ou eu. Vamos ver quem obedece ela, que ela falava bem, mas quem agora, nesse momento, segue as recomendações que eu dei. Esse bloco termina com esse temazinho e a gente continua já corrigindo isso no próximo bloco.